Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab, continuando aí com a nossa série de componentes clássicos e famosos. A vedete de hoje vai ser um triac muito utilizado, amplamente consumido aí, principalmente em equipamentos de menor potência, equipamentos domésticos, o triac BT136. Esse componente é utilizado aí em um sem fim de projetos que necessitam controle de potência. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre triacs de uma forma geral. Quem tiver dúvida como funciona um triac, detalhes mais profundos com relação ao funcionamento do triac, recomendo dar uma olhada. Aqui a gente vai focar no BT136, que obviamente é utilizado aí em uma série de projetos, então vale a pena conhecer melhor esse componente. Vamos lá pessoal, só para recapitular, o triac em geral, né, ele foi destinado para controle de potência em corrente alternada. O primo dele, mais simples, o SCR, da família dos tiristores, era adequado para controle de potência em corrente contínua, por exemplo, né, já que ele só trabalha em uma direção, em um sentido, e o triac ele é o chamado componente bidirecional, portanto ele trabalha tanto no semiciclo positivo quanto no negativo, o que facilita a sua utilização em corrente alternada, ok? Bom, eu vou mostrar aí o desenho do símbolo do triac. Esse símbolo é o mais utilizado aí, ele tem 3 terminais, como a gente pode ver aqui alguns componentes. Esse aqui é um triac, por exemplo, é o próprio BT136 que a gente vai falar. Os 3 terminais, encapsulamento TO220, muito comum. Em algumas situações você vai precisar utilizar aqui um dissipador de calor, especialmente em potências mais altas, é recomendável até utilizar. As características elétricas principais desse componente são tensão máxima 600 volts, corrente máxima 4 amperes, corrente de gate, de disparo de gate, menor ou igual a 35 miliamperes. Então ele é bem sensível, fácil de usar e versátil, ok? Essas são as principais características que a gente deve considerar no projeto. Por exemplo, eu quero controlar a temperatura de um chuveiro. Não é recomendável utilizar um BT136 porque ele não tem capacidade de corrente para isso. Geralmente a gente vai utilizar em outras aplicações aí, que envolvem, por exemplo, o dimmer para controle de luminosidade, controle de fase em geral, de ajuste de fase. Pode ser muito utilizado em interfaceamento com microcontroladores e Arduino para, por exemplo, receber um pulso do microcontrolador aqui, um pulso determinado, controlado, no gate dele para disparar algum equipamento em corrente alternada. Então, você pode utilizar ele como essa interface do mundo do microcontrolador para o mundo analógico, onde você vai disparar algum dispositivo AC. Controle de velocidade em ventiladores, muito comum em ventiladores, e até motores AC, dependendo da potência. Aquecedores também, você pode controlar aquecedores elétricos, a potência através do uso de triacs como o BT136, ok? Então vamos lá, por que ele é tão famoso assim, o BT136? Basicamente a popularidade dele vem da simplicidade do uso, ele é um dos mais comuns que tem no mercado, é muito fácil de controlar potências até significativas, né? Em torno de 600 volts com 4 amperes, você consegue uma corrente bem razoável para uma boa parte dos equipamentos domésticos e tem um preço bem acessível, é bem utilizado tanto por hobbyistas quanto profissionais, ok? Então, os projetos mais comuns que você vê, como eu digo, é controle de potência, sendo controle de velocidade ou controle de luminosidade, por exemplo, ok? Internamente, o BT136, assim como os triacs, ele é composto por 4 camadas de material semicondutor, alternados entre a dopagem P e N. Vou mostrar a imagem aí. Essas camadas juntas, elas formam 3 junções que permitem a condução bidirecional quando o gate é acionado. Geralmente aqui, o primeiro pino dele é o terminal 1, chamado terminal 1, o segundo pino é o terminal 2, que vai fazer esses 2 terminais funcionam como chave, e o terceiro pino, olhando de frente, é o gate, ou seja, o ponto onde eu vou inserir o pulso para disparar, ok?
Então, o gate seria o terminal de controle, né? Ele recebe um pulso de corrente ali e dispara o triac a partir desse pulso, permitindo que ele conduza até que a corrente, através do dispositivo, caia abaixo de um valor mínimo, que é o valor de manutenção. Aí ele pode cortar, ok? Bom, com relação à parte histórica, eles foram introduzidos aí na década de 60, ou seja, já tem bastante tempo que existe triacs, não o BT-136, o BT-136 já é um modelo um pouco mais atual, tá? Mas os primeiros triacs foram da década de 60 e seriam já uma evolução dos SCRs, que permitiam já um controle mais eficiente da corrente alternada. Muito bem, agora vamos ver então na prática aqui, primeiro uma prática de como testar o BT-136, que é muito importante aqui nessa série de componentes. A gente vai ver sempre como testar o componente da forma mais simples. Qual é a forma mais simples? É com o multímetro. Nem sempre esses testes podem ser 100%, porque o multímetro pode ter alguma limitação para testar o componente desse tipo. Mas na maioria das vezes você consegue determinar se ele está bom ou não. E depois mostrar um circuito clássico de dimmer com o BT-136, ok? Como prática aqui para a gente. Então vamos lá. Primeiro com o multímetro, bem simples, a gente bota mais uma vez na escala de diodo. Multímetro digital, escala de diodo. Posso testar com analógico? Pode testar com analógico também. Escala de resistência, ok? Vamos lá, peguei aqui o BT-136. Lembrando, 3 terminais, né? O primeiro é o terminal 1, o segundo terminal 2 e o terceiro é o gate. Bom, primeiro, ele não deve conduzir do terminal 1 para o terminal 2 se eu não colocar um pulso no gate. Então eu vou medir aqui, tanto de um lado quanto do outro. Olha, ponta vermelha no terminal 1, ponta preta no terminal 2. Não conduziu. Vou inverter. Ele não deve conduzir em nenhum sentido, tá? Ponta preta no terminal 1, ponta vermelha no 2, não conduz, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou manter essa ponta preta aqui no terminal 1 e vou subindo aqui no terminal 2 até encostar lá no gate. Quando encostar no gate, ele vai ter esse pulso no gate e ele deverá conduzir do 1 para o 2. Olha, eu vou encostar lá, ok, encostei, ele conduziu. Se eu tirar o pulso, ele vai parar de conduzir. Tá? Então significa que esse, de novo, ó, encostei, conduziu. Significa que a chance desse triac estar bom é muito alta. Claro, testes dinâmicos, testes diretos em AC são mais precisos e garantem realmente que ele esteja 100% bom. Mas esse teste aqui, não tenha dúvida que mais de 90% das vezes você vai estar sabendo se o componente está bom ou não. Principalmente se ele estiver em curto ou aberto. Se estiver aberto, ele não vai conduzir em hipótese nenhuma. Em curto, ele já vai dar curto entre os terminais, mesmo sem você colocar um pulso no gate. Só aí você já descarta, ok? Então o teste com multímetro é bem simples e ele termina por aí, ok? Sem grandes dificuldades. Esses testadores de multicomponentes, como esse daqui, ele pode identificar alguns componentes e outros não. Depende muito. Eu já botei alguns triacs aqui que não foram identificados e outros que sim. Eu vou botar esse aqui e nós vamos testar para ver se ele identifica. Coloquei aqui no testador, testando, tiristor. Tá, ele identificou como tiristor, identificou ali os terminais e a tensão de condução. Então a princípio identificou esse. Agora deixa eu testar um outro. Eu tenho um outro aqui da série TIC, o TIC 246. Vamos ver se ele identifica. Porque realmente tem umas certas limitações aqui. Dá para testar no multímetro, tá? Na maioria das vezes, tá, pessoal? A não ser aqueles de alta potência. Vamos ver aqui, testando. Não, esse aqui não identificou. Repare que ele coloca como um resistor e esse triac ele não está ruim, tá? Então o TIC 246 não foi identificado por esse instrumento. Então nem sempre a gente consegue identificar. O que é ruim, né? Porque é interessante, bem prático usar esse tipo de instrumento, que por sinal é muito bom. Ele identifica grande parte dos componentes, transistores em geral, médio capacitores, etc., indutores e tudo mais, mas alguns tiristores, ou por exemplo IGBT e tal, ele tem alguma dificuldade. Normal, pode ser que no futuro um firmware mais atualizado e até mesmo um modelo mais atual em hardware, talvez tenha que trocar
alguma coisa, modificar alguma coisa no sentido das tensões que disparam, porque às vezes o limite está aí e uma série de outros fatores, né? Não vamos condenar o equipamento por causa disso, porque o equipamento tem uma complexidade muito grande. Repare que ele tem uma gama gigantesca de testes, então não testar um ou outro é perdoável, ok? Mas para isso a gente tem o bom e velho multímetro, que a gente consegue fazer esse teste simples nos triacs, tá? Esse teste que eu fiz serve para qualquer triac, não só o BT136. Ok, pessoal? Vamos lá fazer um dimmer, tá? Fiz esse circuito aqui muito simples, muito simples. Repare, ele só tem 5 componentes. Tem o BT136 aqui no coração, tem um DIAC aqui, que é o DB3, um DIAC muito comum. O DIAC tem essa aparência aqui, tá, pessoal? Tem um vídeo aí também sobre DIACs, para quem quiser saber. Basicamente, é um elemento que vai disparar a partir de uma certa tensão. Para chegar numa certa tensão limite, como se fosse um Zener, ele permite aqui disparar o triac. Está ligado aqui no gate, ok? Tem uma rede de retardo aqui com um potenciômetro de 220K, um resistor. Eu aumentei esse resistor aqui, originalmente 4K2, eu coloquei um 2K2, eu coloquei um 4K7, tá, pessoal? 4K7 aqui e um capacitor de 100 nano. Esse capacitor tem que ser no mínimo 275 volts para a rede de 127, tá? Para segurar. E bota um de 400 volts aqui para a rede de 220. Se for usar em 220, pode aumentar um pouquinho o potenciômetro. Tá? Pode botar um potenciômetro de 500K ali. Bom, e vai funcionar bem tanto em 110 quanto 220. Potências aí, se você botar dissipador, até acima de 250 watts, um pouco mais, você consegue trabalhar. Eu vou fazer esse aqui para controlar a luminosidade de lâmpada. Tá? Então eu montei aqui na protoboard, muito simples, olha. São 5 componentes, a gente pode apreciar aqui a montagem. Está aqui o BT136, o DIAC DB3, o capacitor de 100 nano, o resistor de 4K7 e o potenciômetro de 220K. Só, mais nada. Onde tem KHC eu coloquei uma lâmpada, ela está em série com quem? Com a entrada da rede elétrica. Então uma linha da rede elétrica vai na lâmpada, a outra da lâmpada vai aqui no terminal do triac. E a outra linha da rede elétrica vai no outro terminal do triac. Ele vai conduzir daqui para cá, fechando essa chave aqui e ligando a lâmpada. Só que ele vai ligar através de uma rede de retardo aqui, que vai produzir pulsos com forma de onda incompleta. Ele não produz aquela senoide inteira aqui. Ele vai receber um sinal, um percurso menor da senoide. Isso vai fazer com que a potência final diminua. E por isso eu consigo o efeito de redução da luminosidade e redução de potência ali através do acionamento do triac com uma forma parcial. Em vez de eu colocar a potência toda, seria a senoide inteira aqui da minha rede elétrica, eu vou controlar a fase dela, ele só vai disparar aqui a partir de um certo ponto que é ajustado pelo potenciômetro. Tá? Eu já expliquei também esse circuito em outro vídeo, é bem simples, vamos ver funcionando. Coloquei aqui uma lâmpada de 40 watts. Vou ligar. Vamos ligar aqui. Ok. E vamos ajustar aqui o potenciômetro. Ó. Aumento e diminuo. É bem sensível aqui, olha, eu posso graduar até uma luminosidade bem fraquinha, ou posso aumentar bem. Ok? Um ajuste bem suave. Esse circuito é bem simples, tá, pessoal? Para a lâmpada não precisa de muito transtorno, não, tá? Ó, funcionando aí tranquilamente. 5 componentes você consegue fazer um dimmer usando o famigerado BT136. Tá? Em circuitos que você vai controlar outras coisas que não são lâmpadas incandescentes, por exemplo, motores, é interessante botar aqui em série um resistor e um capacitor daqui para cá. É um circuito filtro chamado Snubber, eu já comentei sobre ele aqui. Ele vai suavizar qualquer tipo de retorno, proteger aqui o circuito e evitar maiores problemas no uso de cargas indutivas, por exemplo, motores. Tá? Mas para cargas
resistivas, como essa que eu usei aqui, eu não preciso de snubber. Ele funciona direto com 5 componentes apenas. Tá? Um exemplo prático aí, entre as dezenas de exemplos que você pode encontrar aí circuitos disponíveis na internet. Basta procurar por circuitos com BT136 e você vai encontrar, em geral, obviamente, a melhor função dele, que é controle de potência e controle de cargas em corrente alternada. Ok, pessoal? Então, esse é mais um componente clássico aqui. Esse é o segundo episódio aí de componentes clássicos. Em breve faremos mais um vídeo sobre esses componentes famosos. Que se quiserem deixar as sugestões sobre os componentes famosos, comente aqui embaixo nos comentários do vídeo. Ok? E a gente pode entrar em mais detalhes, especificações e aplicações desses componentes. Ok? Se gostaram aí desse novo vídeo, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.